Oi, gente. Eu já falei um pouco um vídeo sobre as carências. Hoje eu quero falar de um tema um pouco diferente que eu chamo Aprendendo com o Paciente, que me deu esse conceito. O caminhão pesado descendo a ladeira sem freio. O que é isso em termos das nossas emoções? Às vezes a gente tem tanto medo de que as coisas vão acabar que a gente quer descer essa ladeira com tudo, com, como se a gente tivesse um caminhão muito pesado e aí vem as nossas cargas emocionais e a gente tem que descer essa ladeira com tudo rápido, entende? Para oferecer, tudo que está no caminhão a gente quer oferecer para todo mundo. No fundo, a gente está pedindo, a gente não está mesmo oferecendo incondicionalmente ou sem uma necessidade de volta. A gente está oferecendo, mas com fome. E que é o que as pessoas sentem, não, eu sou tão carente, né? Então, mas hoje eu queria ver isso sobre um outro ângulo. Quer dizer, tem um medo, primeiro, da finitude das coisas aí. Que é um medo que não é ôntico, como a gente chama, que não é da nossa história, que não tem a ver com o tempo e espaço e da nossa biografia. É um medo que a gente chama uma aflição, uma angústia ontológica, que quer dizer que é do ser humano. A gente tem medo da finitude, porque a gente tem um pé na finitude sempre, né? Agora, quando a pessoa teve uma biografia em que a finitude pesou, ou a ausência ou a perda pesaram, parece que essa angústia da finitude que a gente tem fica sem recursos para ser lidada, essa angústia ontológica. Então aí a finitude fica agônica, né? O que a gente chama agonia, que a gente não consegue pôr aquilo, enquadrar e pôr aquilo num lugar e ainda assim viver, né? E poder dar um destino, vamos dizer, para aquilo, né? Falar para aquela agonia da finitude, ou ir para a arte, ou das aulas, ou cuidar dos outros, alguma coisa que a gente possa fazer com a finitude, um trabalho. Não, a gente entra nessa agonia da finitude mesmo. E, por exemplo, entendeu? Eu vou dar o exemplo de uma paciente minha que me criou essa metáfora do caminhão. Primeiro a mãe dela biológica com 2 meses ou 3 meses teve que dá-la porque não conseguia cuidar. Ela não tinha marido, ela já tinha um monte de crianças, ela deu várias. Então ela já teve primeira agonia, porque nessa hora a criança não tem elementos para lidar com a perda. A criança adotada sofre um trauma, porque ela tem no útero, ela tem o cheiro, ela tem o ritmo, ela tem a voz, o som, ela tem todo, toda a kinestesia da mãe. E tudo isso tem o gosto. E tudo isso eu acho que se perde, né? De repente ela se vê num ambiente completamente estranho. Então já é um primeiro trauma que fica nos nossos meridianos e que a gente pode trabalhar com o EFT, mesmo que a criança com 2, 3 meses não se lembre. Você cria a história e você pede para ela conectar com esse bebê. E você pode trabalhar. Depois essa paciente, ela muito cedo, ela era gordinha um pouquinho e, na verdade, talvez já pela própria fome que ela ficou de amor por essa perda, e ela tinha bullying na escola, já não brincavam com ela, já teve um segundo trauma. Depois ela teve um problema que ela teve que operar e ficou 2 anos na cama por causa das pernas, houve um erro na operação. Então, quando todas as crianças estavam brincando com 9, 10 anos e se desenvolvendo, na verdade, ela estava engordando na cama, que foi um trauma. Ela perdeu muita coisa ali também e foi sempre com medo de que as coisas, na verdade, uma parte dela já tinha acabado, né? Então isso foi crescendo. E depois a família da mãe dela, infelizmente, não aceitou. Os primos falavam que não deixavam ela brincar com eles,
porque ela não era da família, ela foi meio que excluída pelos tios, foi um problema também ali. Então teve várias questões que foram se somando ali com ela. E depois ela foi ficando numa intensidade, esse caminhão foi ficando cheio de cargas não trabalhadas. Aí o que ela queria? Era descer esse caminhão tudo e oferecer tudo para pelo menos os amigos. Ela poder ter afeto e trabalhar essa finitude, que ali tivesse um amparo para aquela angústia, um amparo para aquelas perdas. Mas eu acho que aí que está, a intensidade dela para ir atrás descer esse caminhão, ela mesmo reconhece que foi demais, de alguma forma. E os amigos foram se afastando, porque eles não aguentam tanta doação, porque ela era de uma sinceridade muito grande. E às vezes falava coisa que doía, porque ela queria ajudar de verdade e tudo. Então ela teve também essas frustrações. E teve outras que eu nem vou comentar, mas com essas você já pode, o vídeo não ficar muito comprido, já pode entender a intensidade das cargas e a vontade que ela tinha de se dar. E ela se dava, e se emprestava dinheiro, e falava coisas, e convidava, e tudo. Sabe, ela foi vendo que aquilo não tinha retribuição, até que ela conseguiu compreender que ela tinha que descer com esse caminhão brecado, a ladeira da oferta, né? De chegar lá embaixo e oferecer tudo aquilo. E ela aos poucos foi trabalhando, a gente foi trabalhando com o EFT isso, para que ela pudesse realmente poder separar o que é a angústia da finitude ontológica, que é essa que todos temos, das coisas que acabam, o que foram os traumas que a gente pode limpar, que esses a gente pode fazer com que aquela angústia não vire agonia e que a gente pode trabalhar esses traumas e que a gente foi limpando um a um para que ela pudesse começar a estar feliz com a companhia dela, como eu falo, né? Até começar a ser parceira de si mesmo e poder começar a entender que nos outros a gente não vai buscar aquele preenchimento que a gente gostaria, que a gente precisaria para poder lidar com a nossa angústia ôntica e com a nossa angústia ontológica, né? Como um mestre meu, Gilberto, fala, o amor é oferta e a gente não pode conseguir ir atrás, né? Como eu aprendi isso muito bem. Então, eu acho muito legal com o EFT, com o tapping ou com o Optimo, a gente trabalhar cada um desses eventos das perdas de útero, para que o caminhão esteja leve e possa descer a ladeira devagar, oferecendo o que ele pode, sem aquela ânsia de ter de volta. Então eu queria dizer isso para vocês e pedir que vocês comentem, ponham suas dúvidas e que fiquem comigo. E lembrando que o meu YouTube é do EFT Oficial, ok? Obrigada.